Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui para a gente analisar os 12 primeiros jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro 2020, certo? Próximo jogo aí, 13ª rodada, clássico contra o Botafogo. Vamos falar disso, do Fluminense, do desempenho do Fluminense em clássicos nesse Brasileirão, né? E falar um pouco do desempenho do time aí através da pontuação, né? E da posição do Fluminense na tabela. Bom, gente, eu já manifestei, expressei aqui diversas vezes assim o que eu penso em relação a esse time. Eu acho que o elenco é limitado. Acho que nós temos muitos problemas, né, de atraso de salário, disso, daquilo. Vamos ver aí se entrando algum dinheiro de venda, de mecanismo de solidariedade, se de repente, né, dá uma animada ali nos jogadores, o salário em dia, num contexto em que vai ser muito difícil, né, jogar não só pelas limitações do elenco, mas pelas características e dificuldades inerentes ao campeonato. Eliminado de tudo, menos do brasileiro, nós temos, entre aspas, uma tabela mais folgada do que os times que estão na Libertadores, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, né? Então a gente vai ter que saber usar essa, entre aspas, folguinha aí, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, galera. Flusão é o 7º colocado. Eu acho que nós temos potencial para ficar aí entre, vamos dizer, o 9º e o 12º lugar. Ou seja, um campeonato sem sustos, mas muito abaixo das tradições do Fluminense. Nesse momento, o Fluminense está a 1 ponto da zona de classificação para pré-Libertadores. Claro que isso aqui às vezes muda, né? Às vezes amplia, às vezes vira um G7, às vezes vira G8. Dependendo aí dos resultados das outras competições. Mas nesse momento a 1 ponto, contudo com um jogo a mais. Dá uma olhada, galera. Aqui, o Fluminense então tem 12 pontos em 17, tem 17 pontos em 12 jogos, certo? O time conquistou 5 vitórias. E eu classifico as vitórias da seguinte maneira: vitórias em casa, vitórias fora de casa e vitórias em clássico, tá? Então, das 5 vitórias, 3 foram em casa, uma fora de casa contra o Atlético Paranaense, muito importante essa vitória, certo? A única até agora. E uma vitória em clássicos contra o Vasco, também uma vitória muito importante, onde o time jogou até bem. Naquela fase ali que iludiu muita gente, que achou que o Fluminense tinha engrenado, uma boa fase, etc. e tal. Né? Temos aí, né, 2 empates, certo? Ambos em casa, um contra o Palmeiras e um contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras até tudo bem, é um clássico interestadual, o Palmeiras tem um elenco melhor que o nosso, etc. Né? Mas contra o Atlético Goianiense, né, a gente acabou cedendo o empate, quase perdeu o jogo por bobeira. Então o Fluminense perde muitos pontos assim por detalhes, né? O que revela um pouco a fragilidade e as deficiências do time. Bom, e um número aqui que para mim é um número já muito elevado de derrotas, ou seja, um time muito irregular, né? Tá ali em 7º, mas assim perdeu 5 jogos. E dessas derrotas aí, gente, vou até mostrar aqui para vocês, né? Vamos voltar aqui retrospectivamente. A última rodada a gente ganhou do Curitiba, né? Mas está aqui, ó. Uma delas foi em clássico contra o Flamengo, certo? E as outras derrotas, ó, fora para o Sport, na 11ª. Tem... Aqui a gente fez Corinthians, tá tudo bem. Tem uma derrota aqui, ó, para o Flamengo em clássico. Né? Uma para o Flamengo em clássico. A outra para o Sport fora de casa. A outra para o São Paulo fora de casa. Ó, aqui o Atlético, empate em casa, tá? Vitória no clássico.
Vitória fora de casa, tá. Outra derrota aí pro Bragantino fora de casa. Tá vendo? Aqui a vitória contra o Inter, né? Empate contra o Palmeiras e lá na primeira rodada derrota fora de casa. Então o Fluminense ainda não perdeu em casa. Ele perdeu um clássico, né? E 4 derrotas fora de casa. É um bom sinal, né? Perder pouco em casa. Não perdemos ainda. O artilheiro do time, que para muita gente é chamado até de burocrático, é o Nenê. O Fluminense fez 16 gols nessa competição, 4 deles no último jogo, né? Contra o Coritiba. Certo? Mas aqui, galera, ó, o Nenê, então, ele fez aí quase que um terço, né? Quase um terço dos gols do time na competição. Depois do Nenê, o cara que mais meteu gol já saiu, que é o Evanilson, aqui, ó, com 2 gols. Então, pra galera gansista, aliás, o Ganso, coitado, tá com Covid também. Desejo uma boa recuperação ao atleta. Mas pra galera gansista, né, que pede Ganso e chama o Nenê de burocrático, diz que o Nenê jogou mal a última partida, quando o Nenê fez um partidaço tático, ele e o Fred. O Nenê responde aí por metade dos gols do time. Se a gente contabilizar as assistências, então, ou não as assistências diretas, mas as jogadas, a forma como o Nenê participa ofensivamente dos gols, né? No último jogo ele sofreu a falta e bateu a falta para o gol do Nino, né? Naquela escorada do Ferraz, etc. Então esse cara está sendo criticado, cornetado e chamado de burocrático. Ele que é o artilheiro do Flu também na temporada, não só no Brasileirão. Para encerrar aqui, galera, os números do Botafogo na competição. Botafogo é o vice-lanterna, não. É o 10º colocado, é o antepenúltimo. Né? 18º colocado. Venceu apenas uma partida nessa competição e tem 10 derrotas. Né? Vem de 2 derrotas seguidas e está aí, ó, há pelo menos 5 jogos sem vencer. Né? É um ataque que não faz muitos gols. Tem uma defesa ali da zona de rebaixamento, né? Considerando ali os 6 últimos times também, é a menos vazada, digamos assim. Né? Tá aqui, ó, do Corinthians para baixo, né? Os 6 últimos é a menos vazada. É um time que avançou aí na Copa do Brasil, vencendo o Clássico, né? Derrotando o Vasco ali no Clássico. Ó, a defesa deles é menos vazada que a nossa. Foi além do Fluminense, né, na Copa do Brasil, mas no Brasileiro tem apenas uma vitória. Eu nem sei contra quem foi, né? O Botafogo tem uma campanha então horrorosa, mas tem também, gente, para ser justo, um jogo a menos, né? E vencendo esse jogo que ele tem a menos, ele sai da zona de rebaixamento, tá vendo? Mas mesmo assim, vamos jogar contra um time da parte de baixo da tabela. Meu amigo, é clássico e Brasileirão não tem essa. Na época lá que a gente pegou o Sport estava lá embaixo. Atlético Goianiense estava lá embaixo. E em casa a gente não venceu o Atlético Goianiense e perdemos para o Sport. Então, clássico é clássico e como diria Jardel. Lembra do Jardel que jogou no Grêmio e surgiu no Vasco? Jardel dizia, clássico é clássico e vice-versa, né? Que figura. Essa frase é muito engraçada e legal. Mas é isso, tá? Então esse é o vídeo de hoje, galera. Não fiz antes, hoje eu tive um dia difícil. Fui doar sangue, tava um calor do cacete, passei mal. Enfim, mas estamos aqui, então, com o vídeo de hoje do Laranjeiras Rádio. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Um abraço, desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Valeu!